Olá, graça e paz. Eu sou o Paulinho e venho hoje trazer para vocês a sequência, não é? A continuação e a conclusão da nossa lição número 10 da sala de adultos da Escola Bíblica Dominical. Lição essa que fala sobre o tema discipular, não é? Nós estamos falando das marcas de uma igreja saudável. E hoje venho trazer a terceira parte e concluir a lição número 10 da nossa revista, que fala sobre a importância de fazer discípulos, como sendo essa uma marca importante de uma igreja saudável. Se você não assistiu os vídeos anteriores que compõem essa lição, eu sugiro a você que retorne, os veja e depois volte para esse vídeo para poder ter a compreensão completa, tá bom? Hoje, deixa eu primeiro dar um recado antes da gente iniciar a lição. Nós, se Deus quiser, se Deus permitir, estamos fazendo a nossa última aula via YouTube, né? Se nada acontecer, sendo a vontade de Deus, no próximo domingo, que é o primeiro domingo do mês de março, né? Nós estaremos dia 7 de março, portanto, retomando as nossas aulas presenciais. Se você tem assistido esses vídeos e nunca participou de uma escola bíblica presencial, seja você membro da nossa igreja ou não, seja você um cristão ou não, você está convidado a semana que vem a comparecer e participar da aula presencial com a gente. O endereço da nossa igreja, Segunda Igreja Batista Nacional em Diadema, é Rua Tupiniquins 357, Vila Conceição, em Diadema, e a aula inicia às 18 horas. Especificamente, vamos voltar primeiramente com a sala de adultos presencial e aos poucos vamos retomando com as outras faixas etárias e também com os catecúmenos, né? Que são os novos convertidos, tá? Eu vou concluir então a nossa lição. Há 2 semanas atrás eu falei do primeiro ponto, né? Eu fiz a introdução da lição e falei da importância de nós sermos discipuladores. A semana passada o irmão Daniel trouxe a definição de o que é discipular e hoje vamos concluir vendo as implicações práticas na vida da igreja dessa questão discipular. Então eu vou ler algumas partes e você, por favor, ouça atentamente. E aonde eu citar algumas referências bíblicas, se você, apesar de que nessa lição não vamos ter, é apenas uma conclusão, mas caso eu cite algum texto bíblico aqui, eu incentivo você a anotar e depois ler, tá bom? Vamos lá, implicações do discipulado na vida da igreja. A igreja é o projeto de discipulado de Jesus. Então, a igreja, ela é a prova, é a conclusão de todo o ensinamento de Cristo em relação a fazer discípulos, né? Nós vimos há 2 semanas atrás que Jesus chamou aqueles que o seguiam e os enviou para que fizessem mais discípulos, né? Falamos sobre a diferença de qualidade e quantidade, está tudo no vídeo de 2 semanas atrás. Vamos ler então. O que isso significa para a vida da igreja? Significa, em termos práticos, que você deve buscar um irmão ou uma irmã mais maduro ou mesmo seu pastor para que eles os ajudem a seguir a Cristo. E significa também que você deve ajudar o irmão mais novo na fé a crescer na fé, né? Essa é uma responsabilidade de cada membro da igreja. Então, você é um novo convertido, você está chegando agora, ou de repente você teve outros tipos de ensinamento em outras igrejas e você precisa da orientação de Deus para poder seguir a sua vida cristã. Procure um irmão mais experiente, ou uma irmã, ou o próprio pastor, né? Na nossa igreja, o nosso pastor
está sempre à disposição, sempre ajudando a todos aqueles que precisam. Ele sempre tem uma palavra ali para ajudar, sempre tem um horário para atender. Então, não se iniba, não tenha vergonha, não tenha medo de buscar ajuda. E conforme você vai amadurecendo, é a sua vez também de ajudar aqueles que estão se aproximando, né? Nós não devemos, como eu falei na lição de 2 semanas atrás, ser como o Mar Morto, né? Que só recebe, recebe e não reparte, não compartilha nada. Precisamos fazer isso no nosso dia a dia. O alvo é criar uma cultura em que todos entendam que o discipulado é algo normal da vida cristã, que ajudar os outros a seguir a Cristo é a forma como seguimos Jesus. É para isso que a igreja existe. Essa cultura também é marcada para valorizar os relacionamentos em vez de programas. Existe um livro dos pastores Marshall e Payne, você encontra facilmente na internet o, o, a sinopse dele e para comprar, inclusive, né? Chamado A Treliça e a Videira. É muito interessante esse tema. Deixa eu falar da citação que o livro traz, depois eu explico o que é treliça. As estruturas não fazem o ministério se desenvolver, assim como a treliça não dá crescimento à videira. E que o que a maioria das igrejas precisa fazer é uma mudança consciente do estabelecimento e manutenção de estruturas para o crescimento de pessoas que são discípulos, que fazem discípulos de Cristo, né? Essa citação é do livro A Treliça e a Videira. O que é uma treliça? A treliça, ela é uma estrutura, é um emaranhado, geralmente assim, trançado, que serve para dar estrutura às coisas, a uma ponte, a uma obra, a uma videira, né? A qualquer coisa. A treliça é uma estrutura para dar sustentação. Então, qual que é a ideia que o autor coloca aqui para a gente? Que o nosso alvo como cristãos, como discípulos, é fazer outros discípulos. E isso tem que se tornar cultural. Nós temos que abolir aquela ideia de que só os pastores é que precisam atender, só os pastores é quem deve aconselhar, quem deve auxiliar. Não. Igreja é um corpo, os membros são interdependentes, né? Alguns membros do corpo, falando agora do corpo de Cristo, da igreja, pessoas recém-chegadas à fé, geralmente precisam muito desse auxílio. Então, o que algumas igrejas fazem? Eles se preocupam mais com a treliça do que com a videira. Quer dizer, mais com estrutura, com organização, do que com a essência do discipulado propriamente dita. Então, reuniões para novos convertidos, é um grupo que se reúne semanalmente para falar dos fundamentos bíblicos, é uma estrutura organizada até em muitos casos, mas se a preocupação principal de nós como cristãos não for auxiliar, não for discipular, não adianta ter essa estrutura toda. É no dia a dia, é quando aquele irmão vem desabafar com você. Na nossa igreja mesmo nós temos um canal no WhatsApp onde muitas pessoas vêm e pedem ajuda em oração. Às vezes a gente ora, às vezes alguns podem até colocar aquela mãozinha, né, que tem no WhatsApp, mas a gente não tem controle, a gente não sabe quem realmente ora, quem não ora, e também é Deus que tem que saber isso, não a gente. Mas, dificilmente, um irmão desse, puxa, fulano de tal pediu ajuda em oração por uma questão aqui, ele é novo na igreja, ele é novo na fé, vou dar uma ligadinha para ele. Ou então, vou sentar do lado dele na igreja, ver se ele precisa de algo mais além das minhas orações. Vou ver se ele precisa de uma orientação bíblica de como se portar diante de um problema. Ou seja, a igreja, infelizmente, eu digo a igreja
de modo geral, né, a palavra abrangente, a palavra igreja na sua forma mais abrangente, ela é meio que cada um por si. Mas a ideia inicial de Cristo nunca foi essa. Então nós precisamos nos preocupar mais com a essência do que com a estrutura propriamente dita. E isso faz uma diferença muito grande no dia a dia da igreja. É comum, quando se fala de discipulado, pastores pensarem em programas para executá-lo. Não que estruturas sejam ruins, não são, mas elas devem existir somente à medida que ajudem a sustentar o ministério real de anunciar, de apresentar, de batizar e de ensinar. Programas podem até fomentar uma ação inicial, mas é somente uma cultura que vai sustentar a prática ao longo do tempo. Deixa eu só contar mais um exemplo aqui para vocês. A gente vê, quando a gente fala de discipular, a gente fala também, como eu disse há 2 semanas atrás, isso tem a ver com o evangelismo, tem a ver com trazer pessoas à luz, quer dizer, tem a ver com pessoas se converterem, serem salvas também. Infelizmente, muitas vezes as pessoas se convertem, se achegam à igreja, se achegam a Cristo, mas não tem aquele acompanhamento, já falamos bastante disso. Às vezes, eu vejo em muitas igrejas várias estratégias, várias formas para fazer evangelismo em massa, né? São feitos eventos na praça. Hoje em dia, com a pandemia, hoje está tudo muito limitado, mas antes disso, nós víamos muito eventos na praça, às vezes até banda tocando, pessoas evangelizando ali no meio da multidão, às vezes um trabalho focado nos jovens, nos adolescentes. Beleza, tudo isso é válido. É a tal da estrutura, a treliça, né? Mas o que me preocupa é, primeiro, a frequência com que isso é feito. Eu vejo, às vezes, alguns trabalhos em datas específicas, mas que não tem uma continuidade. E às vezes eu vejo pessoas se achegando e, na mesma proporção que se achegam, se afastam. Será que não é a falta de continuidade no acompanhamento? E isso não é um departamento da igreja, não é um grupo de irmãos, não é o pastor, nada. É o corpo de Cristo que tem que trabalhar. Quando um membro do corpo humano, está ferido, todo o corpo concentra suas energias para poder sanar aquele ferimento, para poder recuperar aquela parte do corpo, né? Quando um membro qualquer do nosso corpo está sofrendo, o corpo todo sofre. E a ausência desse sentimento nos dias atuais, na igreja moderna, é muito preocupante. Hoje a gente vê muita gente preocupada com bens materiais. E eu digo para você, se você começar a analisar a letra das músicas ditas evangélicas, né? As músicas gospel, não gosto desse termo, mas enfim, é um termo muito utilizado. A gente, pela letra das músicas, a gente já percebe o que passa no coração da maioria nas igrejas hoje. Restitui, vinde tudo a mim, quer dizer, dificilmente você ouve uma letra, principalmente as mais modernas, que estão realmente focadas em louvar e adorar a Deus. Geralmente tudo aponta para coisas dessa vida, seja cura, seja bens materiais, seja o que for. E infelizmente isso é apenas um reflexo do que a gente vê nas igrejas no dia a dia. Isso é importante levar em conta e analisar, porque às vezes, para muitos, infelizmente, hoje mais vale prosperidade financeira do que dar frutos no reino de Deus, né? Claro, Deus não é contra a prosperidade, não é contra você ser abençoado financeiramente, não é isso. Mas há uma inversão de prioridades aí e isso é muito, muito triste, né?
Vamos continuar lendo aqui. Tem algumas questões que o autor da revista coloca para debate, para discussão. Não temos como fazer isso nesse formato de aula, mas quem sabe, voltando às aulas presenciais, isso aflora novamente. Porém, deixe o seu comentário aí no vídeo, tá bom? A gente responde à medida que os comentários forem chegando. Duas questões. Por que muitas vezes focamos mais na estrutura treliça do que na videira? Questão para a gente parar e refletir. Outra, pense em uma pessoa que você poderia discipular. Você que está na igreja. Você que já tem um tempo com Cristo, você que já tem um tempo na igreja. Se você parar e pensar nos membros da igreja, fatalmente você vai lembrar logo de 2, 3 pessoas mais novas na fé que você poderia ser um discipulador. Pense. Aí ele diz, quais são as formas que você poderia intencionalmente buscar aquela pessoa? Vamos colocar de uma outra forma a pergunta. Quais estratégias você poderia utilizar para se aproximar e ajudar essa pessoa no seu crescimento espiritual? Boas questões para a gente aí. Concluindo a lição, na primeira marca, nós vimos lá na lição número 3, volte aí no YouTube, você vai encontrar essa lição. Vimos que a exposição da palavra deve reverberar na igreja e o primeiro eco deve ser nos relacionamentos de discipulado. A palavra de Cristo deve habitar ricamente na igreja e transbordar em instrução e aconselhamento. Discipulado. Vou repetir essa frase. A palavra de Cristo deve habitar ricamente na igreja e transbordar em instrução e aconselhamento. Às vezes nós ficamos muito tempo na igreja e às vezes nós conversamos muito na igreja. Qual é o teor das nossas conversas? Nós nos aproximamos das pessoas que estão sofrendo, estendemos a mão, oferecemos ajuda, aconselhamos, ou a gente só tem aquele clube social, né? Aquele convívio social. Não estou dizendo que é errado você ter amizades na igreja, mas a gente não pode ficar só nisso. As pessoas estão padecendo, sofrendo. E às vezes a gente vai na igreja, é só futilidades. Na hora do culto, não. Na hora do culto, e tem que ser assim mesmo, todo mundo ali focado, tomara que seja assim, né? Em adorar a Deus e aprender de Deus e tudo mais. Mas e antes e depois? Qual é o teor da nossa conversa? Às vezes, irmãos, eu fico chateado porque eu tenho uma certa vergonha de algumas conversas que eu ouço. Eu não estou dizendo na minha igreja ou na igreja A, B ou C. Eu digo no âmbito cristão. Eu tenho um pouco de medo. De medo não, de tristeza. Medo não tem por que ter medo. Mas eu tenho um pouco de tristeza. Que Deus possa nos iluminar e que possamos focar no que realmente importa. Se não estamos fazendo isso, estamos desobedecendo e regredindo. Ninguém vai se fortalecer na graça se não ajudar outros a crescerem na fé. E nenhum relacionamento com Cristo vai se aprofundar se não ajudarmos outros a seguirem a Cristo. É assim. Na vida cristã, mais do que em qualquer outro lugar, se você oferece algo, você ganhará. Não dos homens. Não espere recompensa humana. Não espere reconhecimento, aplausos, nada disso. Isso é até um perigo. Mas de Deus. E se você não receber nessa terra, no porvir, com certeza você pode esperar, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. O seu galardão é certo. E eu tenho certeza absoluta
que quando a igreja, de forma geral, a igreja, como eu disse anteriormente, na forma mais abrangente da palavra igreja, quando ela se preocupar com a dor do outro, certamente mais e mais ela será frutífera e galardoada, se não aqui no porvir, né? E a função da igreja é essa: é evangelizar, é ganhar almas e é cuidar delas para que elas repitam o ciclo. Que Deus nos dê sabedoria e graça para isso. Amém? Bom, reforçando o que eu falei, encerramos essa lição. Semana que vem, se nenhuma novidade houver por conta da pandemia, estaremos retomando as aulas presenciais na rua Tupiniquins 357, no próximo domingo, 7 de março de 2021. Estaremos começando então essa nova fase de aulas presenciais, sempre às 18 horas. Onde você estiver, feche os seus olhos, eu vou orar por você para encerrarmos. Pai querido, eu te agradeço por mais uma lição que encerramos aqui. Aprendemos a importância, meu Deus, de discipular, não só de ganhar almas, mas de cuidar delas para que elas também sejam frutíferas. Sou grato por esse ensinamento. Peço, meu Deus, que o Senhor o grave no coração, na mente de cada um que está orando comigo diante de uma tela agora. Eu te agradeço de todo o meu coração por essa aula e peço, meu Deus, que o Senhor cuide desse país, cuide desse mundo, cuide, meu Deus, especificamente eu oro pelos membros da nossa igreja, meu Deus, para que todos possam ser abençoados em toda sorte de bênção, com muita saúde. Coloca, Senhor, um ponto final nessa pandemia. Meu Deus, abençoa para que essas vacinas, meu Deus, se multipliquem, comecem a surtir efeito, meu Deus, e esse mal se dissipe de uma vez por todas. Eu peço a tua bênção por aqueles que estão enlutados, entristecidos, aqueles que estão sofrendo por conta dessa enfermidade. Meu Deus, aqueles que têm familiares em situações críticas, que o Senhor alcance, abençoe, cure e liberte todos eles. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Até a próxima oportunidade. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.